Você acha que a dúvida é o maior inimigo da fé? Não necessariamente. Há dúvidas que procuram Deus de joelho, e há dúvidas que colocam Deus no banco dos réus. A diferença é terrível. Uma alma ferida pergunta para encontrar a verdade, e uma alma orgulhosa exige provas para continuar mandando em si mesma. Tomé não disse apenas: "Eu tenho dificuldade". Ele disse: "Se eu não vir, se eu não tocar, não acreditarei". E talvez essa frase não esteja tão longe de nós. Se Deus fizer do meu jeito, eu obedeço. Se a igreja não me contrariar, eu permaneço. Se a cruz não me ferir, eu sigo. Se eu entender tudo, então me entrego. Mas isso ainda é fé ou é contrato? No evangelho de hoje, as portas estão fechadas. O coração de Tomé também. Mas as chagas de Cristo estão abertas. E aqui está uma das maiores pepitas desse vídeo. Cristo não volta ao cenáculo para bajular a dúvida. Ele volta para curá-la. Ele não diz: "Tomé, continue incrédulo, isso é autenticidade". Ele diz: "Não seja incrédulo, mas fiel". Que frase dura para uma geração que transformou incredulidade em sofisticação. Hoje, muita gente chama de maturidade aquilo que talvez seja medo de se render. Chama de senso crítico aquilo que talvez seja orgulho. Chama de liberdade aquilo que talvez seja uma porta trancada por dentro. E Cristo entra mesmo assim. Não atravessa só paredes, ele atravessa desculpas, traumas, argumentos. Atravessa essa necessidade doentia de controlar Deus antes de adorá-lo. E mostra as feridas. Porque a fé cristã não nasce de uma ideia bonita. Nasce de um corpo ressuscitado que ainda conserva as marcas da cruz. O mundo quer glória sem chagas. Nós queremos ressurreição sem pregos. Mas Tomé só cai de joelhos quando encontra o Cristo ferido e vivo. Meu Senhor e meu Deus. Não minha inspiração, não meu símbolo religioso. Senhor, Deus, dono da minha vida, juiz da minha consciência, pedra principal da igreja. São Tomé, que exigiu tocar para crer, depois atravessou o mundo para que outros crescem sem tocar. E você? Vai continuar trancado no próprio cenáculo interior ou vai deixar Cristo transformar sua ferida em missão? Hoje, você vai ouvir a história de São Tomé apóstolo, a liturgia completa, o salmo cantado e um sermão baseado na catena áurea que vai direto à ferida. Não seja incrédulo, mas fiel. Não assista como quem consome um conteúdo religioso. Assista como quem aproxima a mão das chagas de Cristo. Porque talvez o que você chama de dúvida seja apenas a última muralha do seu orgulho antes da adoração. Bem-vindo à Santa Liturgia Diária do dia 3 de julho de 2026. Hoje, na festa de São Tomé Apóstolo, você verá a história do santo do dia, a liturgia completa e um sermão com comentários de santos da igreja a partir da catena áurea compilada por Santo Tomás de Aquino, para deixar que Cristo atravesse as portas fechadas do coração e transforme a dúvida em adoração. História do santo do dia. São Tomé, apóstolo, era judeu da Galileia e provavelmente pescador. Chamado Dídimo, isto é, gêmeo, foi escolhido por Cristo entre os 12 e caminhou com o Mestre durante a vida pública. Sua alma não era morna, havia nele força, impulso, generosidade e também aquela dureza que exige controlar tudo antes de confiar. Quando Jesus decidiu ir para Betânia, mesmo sabendo do perigo, Tomé disse aos outros: "Vamos também nós para morrermos com ele?" Mas na última ceia, ainda não entendia o caminho do Senhor. Queria ver a estrada, medir a direção, compreender antes de se entregar. Depois da ressurreição, ausente quando Cristo apareceu aos discípulos, recusou o testemunho deles. Não lhe bastou ouvir, queria tocar. Queria pôr a mão nas feridas. E Cristo, em vez de esmagar aquela fraqueza, voltou ao cenáculo. Entrou onde as portas estavam fechadas e ofereceu a Tomé as próprias chagas.
Ali, o apóstolo, ferido pela dúvida, caiu na verdade mais alta: meu Senhor e meu Deus. A tradição conta que, depois de Pentecostes, Tomé levou o evangelho ao Oriente e especialmente à Índia, onde teria selado sua missão com martírio. Aquele que exigiu tocar as chagas de Cristo tornou-se fundamento para povos que jamais tinham visto o rosto terreno do Senhor. E sua vida nos pergunta: você está disposto a passar da fé que exige provas para a fé que toca as chagas de Cristo e se torna testemunho para os outros? Convertamos da incredulidade orgulhosa, da necessidade de controlar tudo e da fé trancada no medo e peçamos ao ressuscitado uma fé apostólica, humilde e missionária. São Tomé, rogai por nós. Liturgia do dia. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nessa construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor. Agora, desacelere o coração, o salmo do dia será cantado pela Marcela, e não passe por esse momento com pressa. Contemple com calma o refrão. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. E deixe que essa missão apostólica queime na sua alma. Ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos, festejai-o. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre, Ele é fiel. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. E depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não seja incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu:
meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Agora, vamos para o sermão baseado nos comentários da Catena Áurea, compilados por Santo Tomás de Aquino e conversando com toda a liturgia. Você já percebeu que no evangelho de hoje há duas coisas fechadas e uma coisa aberta? As portas estão fechadas, o coração de Tomé está fechado, mas as chagas de Cristo estão abertas. E aqui começa o drama da fé. Os discípulos estão reunidos em casa, ainda marcados pelo medo. Tomé, porém, não está com eles quando o Senhor vem, e quando ouve o testemunho apostólico, vimos o Senhor, responde com uma sentença dura: se eu não vir, se eu não puser o dedo, se eu não puser a mão, não acreditarei. Quantos de nós rezamos assim sem perceber? Se Deus fizer do meu jeito, eu creio. Se eu controlar o caminho, eu obedeço. Se eu entender tudo, eu me entrego. Mas isso é fé ou contrato? São João Crisóstomo observa que acreditar de modo leviano é sinal de uma alma superficial, mas investigar demais, exigir demais, recusar o testemunho recebido revela uma mente pesada, presa à terra. A fé cristã não é credulidade tola, mas também não é um tribunal onde Deus só entra depois de obedecer às nossas condições. Tomé não pede apenas para ver, ele pede para tocar. Quer colocar os dedos na marca dos pregos e a mão no lado aberto. Quer uma segurança sensível, domínio e prova. E Cristo, que poderia ter esmagado aquela dureza, faz algo mais misericordioso. Ele volta. São Gregório Magno diz que não foi por acaso que Tomé estava ausente. A misericórdia divina ordenou que um discípulo duvidoso, ao tocar as feridas da carne de seu mestre, curasse em nós as feridas da incredulidade. A incredulidade de Tomé, diz ele, aproveitou mais a nossa fé do que a fé já firme dos outros discípulos. Que mistério! Deus transforma até a ausência em remédio. A dúvida de um apóstolo vira apoio para a fé de séculos. A ferida de Tomé encontra as feridas de Cristo, e dali nasce uma confissão que atravessa a igreja. Meu Senhor e meu Deus. 8 dias depois, os discípulos estão de novo reunidos, e Tomé está com eles. Isso não é um detalhe. A fé ferida é curada dentro da comunhão, não fora dela. Tomé não encontra Cristo isolado em seu orgulho, mas no meio dos discípulos. Quem se afasta do corpo apostólico, da igreja dos sacramentos, da escuta humilde, começa a transformar perguntas legítimas em muralhas interiores. Você está dentro ou fora do cenáculo? São Paulo diz aos Efésios: já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. E acrescenta: fomos entregados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, tendo Cristo como pedra principal. Veja a beleza e a severidade disso. Tomé, o apóstolo que duvidou, é também fundamento. Não porque a dúvida seja virtude, mas porque Cristo curou sua dúvida e o colocou como pedra viva no edifício da igreja. Deus não rejeita a alma ferida quando ela se deixa tocar pela verdade, mas também não canoniza a incredulidade orgulhosa. Cristo não diz: Tomé, continue incrédulo, isso é autenticidade. Ele diz: não sejas incrédulo, mas fiel. E essa frase precisa cair sobre nós como um martelo. Não sejas incrédulo, mas fiel. Não sejas cristãos de sensações, que só crê quando entende tudo, quando a vida fica leve, quando a igreja não incomoda. Ser fiel. As portas estavam fechadas. Santo Agostinho lembra que o corpo que habitava a divindade não foi impedido por portas fechadas. Aquele que nasceu sem violar a virgindade de sua mãe pôde entrar sem portas abertas. E ele acrescenta: quando a razão falha, aí a fé é edificada. Não porque a fé seja contra a razão, mas porque Deus não cabe na medida pequena de nossa imaginação.
O ressuscitado não é fantasma, memória ou ideia bonita. São Gregório Magno contempla o paradoxo. Cristo ressuscitado é incorruptível e ao mesmo tempo palpável. O mesmo corpo, mas em glória, a mesma carne, mas transfigurada, a mesma cruz, mas vencida. Por isso as chagas permanecem. Santo Agostinho diz que Cristo poderia ter apagado de seu corpo glorioso todos os vestígios das feridas, mas quis conservá-los. Mostrou-as a Tomé para curá-lo, e as mostrará também aos inimigos como testemunho. As chagas de Cristo não são defeito, são trono, são porta, são acusação para quem rejeita e misericórdia para quem se aproxima. O mundo quer uma glória sem feridas. Nós queremos uma ressurreição sem cruz. Queremos um Cristo que console, mas não mostre os pregos, que perdoe, mas não revele o preço do pecado. Mas a paz que Jesus oferece não é anestesia. A paz esteja convosco. Ele diz isso no meio da casa trancada, diante da fraqueza dos discípulos e da dureza de Tomé. A paz de Cristo não nega as chagas, nasce dela. Não é a paz de quem esqueceu a cruz, mas de quem venceu pela cruz. Então ele se dirige a Tomé com as próprias palavras que Tomé havia usado. São João Crisóstomo nota isso. Cristo não espera ser interrogado. Ele mesmo chama Tomé e revela que ouvira a sua exigência. Põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado. Você acha que suas frases secretas não chegam ao Senhor? Se Ele me amasse, teria feito diferente. Se eu não puder controlar, não creio. Cristo ouve. E às vezes volta não para satisfazer a curiosidade, mas para demonstrar o orgulho. Tomé vê o homem e confessa a Deus. Santo Agostinho diz: ele viu e tocou o homem, e confessou o Deus que não viu nem tocou. Teofilato aprofunda: ao dizer meu Senhor e meu Deus, Tomé confessa a natureza humana e a natureza divina na única pessoa de Cristo. A mão se aproxima da carne. A fé adora a divindade. Meu Senhor e meu Deus. Não meu mestre simbólico, não minha inspiração espiritual. Senhor e Deus. Dono da vida, juiz da minha consciência, pedra principal do edifício. Você consegue dizer isso com verdade? Porque dizer meu Senhor e meu Deus é perigoso para o ego. Se Ele é meu Senhor, eu não mando em tudo. Se Ele é meu Deus, meus ídolos devem cair. Se Ele é meu Senhor, minha dúvida não pode virar desculpa para a desobediência. Tomé começa querendo pôr a mão em Cristo e termina colocando a alma de joelhos. E Jesus conclui: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem vistos. São Gregório Magno diz que nessa frase estamos especialmente incluídos nós, que não o vimos com os olhos, mas o conservamos na mente. Mas ele acrescenta uma advertência que nos impede de transformar a fé em discurso. Só acredita realmente quem pratica o que acredita. Porque há quem diga que crê, mas vive como se Cristo estivesse morto. Há quem adore a hóstia com os lábios, mas não obedece a Cristo no corpo. Há quem defende a fé em público e negocie com o pecado em segredo. Há quem queira provas contra Deus, mas nunca apresenta provas de conversão. Você crê ou apenas concorda com ideias religiosas? São João Crisóstomo corta outra desculpa. Se alguém disser: se eu tivesse vivido naquele tempo e visto Cristo fazer milagres, ouça a resposta do Senhor: bem-aventurados os que não viram e creram. Pare de pedir o passado como desculpa para a incredulidade presente. Você recebeu o testemunho dos apóstolos, a Escritura, a Igreja, os sacramentos, os mártires, os santos, a Eucaristia. Quantos sinais ainda serão necessários para você obedecer? O Salmo ordena: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Tomé, que queria tocar para crer, tornou-se apóstolo para que outros crescem sem tocar. A tradição o vê caminhando até o Oriente, especialmente a Índia,
e selando sua missão com martírio. Aquele que disse, não acreditarei, terminou dando a vida para que povos distantes dissessem, meu Senhor e meu Deus. E nós fazemos o caminho contrário? Recebemos a fé dos apóstolos e transformamos em dúvida confortável. Recebemos o edifício da igreja e preferimos morar do lado de fora. Recebemos as chagas gloriosas e reclamamos das feridas da igreja como se o corpo de Cristo pudesse ser reconhecido sem marcas. Recebemos o evangelho para ir ao mundo inteiro e ficamos trancados no medo, na preguiça, na vergonha e na necessidade de aprovação. As portas fechadas não impediram Cristo, mas podem impedir você de sair. Hoje, peça a graça de Tomé, não a dúvida, mas a sua queda rendida diante da verdade. Peça a graça de passar da exigência para a adoração, do controle para a entrega, da ausência para a comunhão, da frase não acreditarei para a confissão, meu Senhor e meu Deus. Leve suas dúvidas às chagas, não ao orgulho. Leve suas perguntas à igreja, não ao isolamento. Leve sua inteligência à pedra principal, não às ruínas da soberba. E depois vá, porque quem toca as chagas do ressuscitado não recebe licença para permanecer fechado, recebe missão para anunciar. Não sejas incrédulo, mas fiel. Novamente, São Tomé Apóstolo, rogai por nós. Amém. Se essa liturgia te ajudou a abrir as portas fechadas do coração e a dizer com São Tomé, meu Senhor e meu Deus, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative todas as notificações para acompanhar diariamente a Santa Liturgia Diária. Se esse vídeo foi para você um chamado concreto à conversão, comente. Não sejas incrédulo, mas fiel. E que essa frase não fique apenas como um comentário, mas como uma decisão diante das chagas abertas de Cristo. E se você gostou da mensagem desse vídeo, compartilhe com alguém que também precise a escutar. E para encerrar, Nossa Senhora das Lágrimas, rogai por nós. São José, rogai por nós.